Como era linda a mentalidade infantil. Eu achava o mundo feio e triste quando estava com fome. Depois que almoçava, achava o mundo belo. Perguntei à minha mãe, o mundo é tão bom? Ele é sempre assim? Não respondeu-me. Dirigiu-me um olhar triste, tão triste, um olhar que preocupou-me. Mas insisti, mamãe, fala-me do mundo, o que quer dizer mundo? Ela me deu 2 tapas, saí correndo e chorando. Minha tia Claudimira disse, você precisa dar um jeito nessa negrinha, ela vai te deixar louca. Trecho de Diário de Bitita, de Carolina Maria de Jesus. A obra de Carolina Maria de Jesus é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde a atriz e produtora Andréa Ribeiro, atriz do espetáculo Diário de Bitita, e o escritor e jornalista Tom Farias, autor do livro Carolina, uma biografia. Sejam bem-vindos. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 na cidade de Sacramento, interior de Minas Gerais. Sua mãe, Maria Carolina de Jesus, doméstica conhecida como Dona Cota, e o pai João Cândido Veloso, que ela não chegou a conhecer pessoalmente. Como é que vocês apresentariam assim para alguém que porventura ainda não conheça? Quem foi Carolina Maria de Jesus? Bem, Carolina Maria de Jesus foi uma das maiores representantes da literatura feminina negra desse país, uma mulher com uma capacidade de observar o mundo e apreender esse mundo e colocar isso em palavras, a sua realidade, as suas angústias e a firmeza dela a partir das suas ideias. Então, Carolina é uma mulher extremamente resistente. A Carolina já era uma militante, eu entendo assim. Mesmo sem que isso fosse uma questão, né? Ela acreditou no poder da palavra, ela acreditou que o seu maior patrimônio era o saber, intuitivamente, e que isso ninguém te tira, e ela foi nesse caminho e construiu, né, com muita perseverança, esse lugar que ela ocupou e que não adianta, não tem como apagar. Apesar de muita coisa que parecia que iria impedi-la de ser quem ela conseguiu ser, né? Como a André estava colocando, quer dizer, a Carolina é um enigma, porque a pessoa nasce numa situação completamente incógnita, né? Uma menina de Sacramento, Minas Gerais, uma cidade, à época, com 8 a 10 mil habitantes, uma menina negra, né, soldo da escravidão, que tinha 20 e poucos anos no Brasil, uma família completamente analfabeta, ou seja, sem nenhuma tradição de leitura, de estudo, de cultura. E esta menina, basicamente, 30 anos depois, vai ser a grande revelação da literatura brasileira e é hoje, sem sombra de dúvida, a maior escritora negra da América do Sul e da América Latina, publicada em todos os tempos. Quer dizer, a Carolina está em 16 idiomas e 46 países, né? 6 milhões de livros mais ou menos vendidos. Pegar um trechinho do seu livro, isso, a partir disso que você falou, né, de Sacramento, de como que a escravidão ainda trazia suas marcas no cotidiano das pessoas negras. Era, bem da verdade, também o ressentimento do período da escravidão mineira na forma de tutoria de crianças, as levando para suas casas com a aquiescência dos pais, caso os tivessem, que se livravam na prática de mais uma boca para dar de comer. Mas, no fundo, nas casas dos ditos tutores ou pais adotivos, elas e eles não iam viver como membros de uma família ou como parentes, e sim como empregados domésticos e mesmo embrutecidos serviçais sem salário no fim do mês ou quaisquer tipos de mordomias, carinho e cama confortável. E pior de tudo, sem acesso à educação. No Diário de Bitita, que você faz, a gente vê esse dia a dia dela passando por tudo isso, né? Essa dureza desse cotidiano. Isso. Foi um processo, às vezes alinha um pouco com o processo do Tom, assim. A gente também, quando começou a se debruçar sobre o quarto de despejo, que eu vinha num momento de busca mesmo, de uma solidão, de buscar o que eu queria falar. Eu estava com um hiato na carreira muito grande, assim. Então, eu estava nessa busca. Foi quando eu conversei com o Ramon Botelho, que é o diretor do espetáculo, e ele me falou do quarto de despejo.
Eu li o quarto, fiquei totalmente impressionada como que uma mulher, nas condições que ela vivia, ela podia dar conta ainda, porque Carolina escrevia todos os dias. É importante que seja dito isso. Né? Ela era uma artista. E depois, esse momento desse livro ficou guardado e depois, num outro momento, apareceu para mim o Diário de Bitita. E aí foi muito interessante o processo, assim, porque a gente queria mesmo entender quem foram essas pessoas que influenciaram Carolina, sabe? O avô, que é uma figura muito marcante, as tias, né? A professora da escola que ela estudou em Sacramento, o Colégio Allan Kardec, que foi o primeiro colégio espírita do Brasil. Desde criança, a Carolina tem dentro dela a semente da genialidade. Essa curiosidade da vida. Né? O que ela falava à época, né, o que ela perguntava, e todos os registros que ela guardou. Não só, né, do que aconteceu na vida dela de pequena, mas também, quer dizer, o que ela conservou na história, o que ela veio contando, né, esse tempo todo. A vida da Carolina sempre é uma história contada por ela, evoluída por ela, e a gente vai compreendendo como esse serzinho vai, né, tomando proporções. Esse serzinho que começa Bitita. Né? E que mulher corajosa, né? Naquele tempo já denunciar a fome, já denunciar o machismo. Você tem um trechinho de Bitita, assim, para que a gente possa ter Carolina também em primeira pessoa? Assim? Eu acho lindo, exatamente como você abriu quando ela fala: mãe, o mundo é sempre bom, mãe. É sempre assim. Mamãe, fale-me do mundo, mãe. O que quer dizer o mundo? Então, uma criança que já questiona isso para uma mãe, imagina uma mãe cheia de problemas, que ela vivia na miséria, para dar conta daqueles filhos, né? E com essas questões metafísicas vem uma aparecendo. criança como Carolina Maria de Jesus, porque ela estava na frente do tempo dela. Filosofia pura. Filosofia. Mãe, o que quer dizer o mundo? Quer dizer, como é que essa mãe, cheia, né, de questões também existenciais, dentro da realidade dela ali, poderia responder para Carolina sobre isso, assim. Bicho. Eu sou gente, eu sou bicho. Ela Gente, eu sou gente, eu sou bicho. Mãe, eu quero virar homem. E durante eu não muito gosto tempo, de ser mulher. E essas questões todas, né, sou gente, eu sou bicho, quero virar homem, falam também dessa percepção que ela tinha de como que é difícil ser mulher, de como que é difícil ser uma pessoa negra num país racista, né, porque tem sempre essa compreensão desse mundo embasando a literatura dela. Né? E ela falava: eu não nasci para ser teleguiada. Nenhum homem vai aceitar casar com uma mulher. Olha o pensamento dela. Que levanta... Quando criança ainda, né? Ah, sim, não. Aí já mais velho. Que levanta à noite para escrever. Sim. E a literatura... A independência dela. Você vai perceber que a leitura e a literatura acompanham a Carolina desde, né, jovem, né? Quer dizer, tudo que a Carolina sofreu em função da literatura. Ela foi presa porque estava lendo, né? Ou seja, a não aceitação daquela pessoa num outro nível de vida. Quer dizer, ela não podia ler. Tinha o destino dela como mulher negra, como, né, família de ex-escravizados, são os trabalhos brutais. Ser empregada doméstica, ser babá, né? Ou seja, você não pode ter propensões intelectuais. Portanto, será punida caso continue querendo essa vida que não é sua. Sofreu esse tipo de violência, e essa violência vai acompanhá-la a vida inteira, até a morte. Ela tem um interregno muito pequeno, que é a fase que ela lança o livro, que vira uma popstar. Né? Mas foram 3, 4 anos de popstar. Muito rápido. Mas o restante foi sofrimento antes, a angústia de poder ser escritora, e depois a angústia por ter sido escritora. E os sofrimentos, quando a gente está falando de violência mesmo também. É uma violência que não é só verbal, que não é só social, uma violência que muitas vezes é física também, né? É um dia a dia brutal. No Diário de Bitita a gente vê uma criança passando por coisas assim que são inacreditáveis. E Carolina, eu acho que ela venceu, né? Porque Carolina teve destaque, não pelas oportunidades, mas pela curiosidade dela. Acho que Carolina foi meio que desbravando, e teve alguns encontros que foi uma pesquisa da gente também, quem foram essas pessoas. O oficial de justiça que lia para os negros analfabetos, o papel desse avô, uma vizinha que deu o primeiro livro para ela, que é a Escravizaura, e tem uma cena do espetáculo
que quando ela sai na rua e que ela se dá conta que ela consegue ler. Olha que genial, né? Então, assim, que ela sai lendo os letreiros, Casa Brasileira, farmácia, modelo. Isso é um momento, assim, muito sério desse país, assim. As pessoas querendo ter acesso, né? Querer ter cultura, querer ter uma formação e ser privado, a sede né? do conhecimento, né? Isso, a sede do conhecimento. Se você não assim, a maioria dos habitantes de Sacramento, à época, era um núcleo urbano muito pequeno, que mais ou menos de 1 a 2 quilômetros, para você ter ideia, o núcleo da cidade. O resto era tudo núcleo rural. Esse pessoal todo vinha, né, da época dos bandeirantes, desde a extração de pedras, exploração da terra, né? Pedras, ouro, né? E a escravização de negros e índios, né? Também naquela época. E o grande massacre que havia também com relação a isso, que vem desde da Inconfidência Mineira, o que a Inconfidência causou naquela região toda de Minas, né? Sobretudo depois do Brasil. A família da Carolina, né, sofre todo esse processo de transformação social, mas sofre num sentido de vai perdendo cada vez mais autonomias e status, ou seja, a validação de como ser humano, ela toma uma proporção porque também esses exploradores vão perdendo valores, eles perdem porque, né, a coroa, com a Inconfidência, cria um sistema de fiscalização muito maior para essas famílias, e elas vão migrando de ouro, da chamada, né, Ouro Preto hoje, ali aquela região toda, e chega até esse chamado Triângulo Mineiro, e aí vão povoando aquela região que vai dar em Sacramento, vai dar em Uberaba, vai dar em Araxá, vai dar nessa região. Então essas famílias todas vão se confluindo, e a família da Carolina entra nesse grande processo de perda, de desvalores, de invisibilidade e a grande violência também, né? E apesar disso, ela consegue, né, chegar, inclusive, ao ponto da gente estar reconhecendo ela aqui, finalmente ela sendo reconhecida. Mas eu quero, no bloco seguinte, falar um pouco sobre o quarto de despejo e como que isso levou Carolina para o mundo. Não sai daí, a gente volta já. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. Os benefícios ficam para a infância, a adolescência e para a vida toda. Por isso, eu pretendo amamentar o meu filho até os 2 anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que está sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse.
Quando Carolina Maria de Jesus iniciou a redação dos diários que resultaria no livro Quarto de Despejo, ela já era uma escritora tarimbada que dominava a condução de uma história e possuía uma imaginação fabular muito grande. É tosco imaginar que Carolina nasceu a partir do livro Quarto de Despejo, como se tem dito crua e secamente. Tampouco que Quarto de Despejo é sua única maior obra. Pode-se dizer, para evitar outras controvérsias, que é a sua obra mais importante, que lhe deu as projeções merecidas. Sem Segredos está de volta, conversando sobre a obra de Carolina Maria de Jesus, comigo no estúdio do Canal Saúde, a atriz Andréa Ribeiro e o escritor e jornalista Tom Farias. Isso que você estava falando, né, Tom, que ela tem uma obra muito mais vasta do que o Quarto de Despejo, mas não se pode negar que foi esse livro que fez com que Carolina tivesse uma visibilidade que ela nunca tinha tido até então e que aí, a partir disso, se pudesse entrar em contato com o resto da obra dela, né? Porque assim, o Quarto de Despejo, ele vem numa confluência de marketing, da própria editora Francisco Alves com o Audálio Dantas e da grande curiosidade que se causou à época, tendo uma escritora no perfil da Carolina. O Quarto Despejo, quer dizer, é uma obra que tem poesia, fabulação, quer dizer, é uma história que pode ser contada, né? Eu tiro um pedaço do céu para fazer um vestido, né? Céu estrelado para fazer um vestido. Antropologia, sociologia, política, história. Então ele conseguiu reunir de uma maneira fantástica algo que você pode... que toca as pessoas em qualquer parte do mundo. Sim. Foi o que aconteceu. E isso virou uma revolução. Quer dizer, não foi um lançamento no dia 19 de agosto de 1960. Foi uma revolução na literatura. Uma pessoa que em 3 a 4 dias vende 10 mil exemplares. Loucura, né? Chegou a vender 2 mil exemplares por dia, né, da sua obra. E se tornou o maior best-seller, a maior vendagem de livros. Clarice Lispector foi até hoje. Aquela foto clássica das duas juntas. Né? Até hoje na literatura. As duas se adoravam, né? Há depoimentos da Clarice, que até não está nesse livro, vai vir na segunda edição, mas a história das duas, né, do relacionamento das duas. Eram da mesma editora, enfim. Mas, assim, o Quarto veio com uma obra que ela diz tudo do Brasil, porque o Brasil continua sendo o Quarto de Despejo. Era uma militante. Ela tinha plena consciência de tudo que ela fazia e falava. Né? Então, ela tinha essa coisa. A questão racial, ela tinha muito claro isso. Quando ela começou a ficar famosa, diziam para ela, Carolina, por que você não alisa o cabelo? Né? Então, e ela falava que não tinha sentido ela alisar o cabelo. Né? Que ela gostava do cabelo dela do jeito que ela era. Mas, assim, a questão política, Carolina foi militante política, fez passeatas. Né? Carolina protestou contra a morte de Lumumba, em São Paulo. Então, ela tinha uma militância como mulher negra e a militância dela política, no sentido de que ela tinha clareza sobre a luta dela para terminar com as favelas. E foi tão forte que a favela do Canindé terminou, de fato. Né? Em 61, a favela do Canindé foi totalmente extinta. Tem uma poesia dela que é muito conhecida, que é o Colono e o Fazendeiro, sim, que nos dá um pouco a dimensão dessa mulher que, ao escrever, sabe sobre que país ela está escrevendo. Diz o brasileiro que acabou a escravidão. Colono sua o ano inteiro e nunca tem um tostão. Se o colono está doente, é preciso trabalhar. Luta o pobre no sol quente e nada tem para guardar. 5 da madrugada, toca o fiscal a corneta, despertando o camarada para ir para a colheita. Chega a roça ao sol nascer, cada um na sua linha, suando, e para comer, só feijão e farinha. Nunca pode melhorar essa negra situação. Carne não pode comprar para não dever o patrão. Fazendeiro ao fim do mês dá um vale de 100 réis. Artigo que custa 6, vende ao colono por 10. Colono não tem futuro e trabalha todo dia. O pobre não tem seguro e nem aposentadoria. Ele perde a mocidade a vida inteira no mato e não tem sociedade. Onde está o seu sindicato? Passa o ano inteiro trabalhando. Que grandeza! Enriquece o fazendeiro e termina na pobreza. Se o fazendeiro falar, não fique na minha fazenda, colono tem que mudar, pois não há quem o defenda. Isso é impressionante, né? Porque você vê a... E atual demais. E atual demais, Carolina. É necessário falar de Carolina no Brasil, que a gente está vivendo hoje, né? Reler, né? Ou ler, ou conhecer, né? Ou conhecer. Quando ela fala, a fome
é uma invenção dos que comem. Opa, essa mulher não pode. Oxi, né? Você prestou atenção? A fome é uma invenção dos que comem. Essa mulher precisa ser ouvida, precisa ser lida. Precisa ser vista no espetáculo Diário de Bitita. Que tem uma coisa interessante, né? Que o Quarto de Despejo virou espetáculo com Carolina em vida, Ruth de Souza, Rainha Estrela, fazendo. E tem uma célebre fotografia que Carolina ensina a Ruth a amarrar o lenço. Isso. E Ruth passou isso para você, Passou. né? Foi um encontro, né? Um dos encontros na casa de Rutinha, né? Nossa diva, nossa amada. E todo esse processo meu também de entrar em contato com a obra foi um processo muito lento, muito cuidadoso. Eu tive em Sacramento, fui no Colégio Allan Kardec. Foi um processo também de... Laboratório. Uma descoberta muito potente em mim, eu como mulher negra também. Entrar em contato com os meus ancestrais também a partir, né, de Carolina Maria de Jesus, que foi um processo que vai além do espetáculo. Então, um desses encontros foi na casa de Dona Ruth, e foi registrado isso, ela amarrando o lenço em mim. Eu acho que esse momento é um momento que eu vou guardar, assim, para a eternidade para mim, que é um momento único, né? E ela contou alguma coisa de memória da época de Carolina? Ela falou que Carolina, dizem, né, que no final do espetáculo, Carolina queria ser atriz do espetáculo, né? Sim. Carolina falou, né? Mas por que ela que fez o espetáculo? Se eu estava aqui, né? Se eu poderia fazer o espetáculo. Mas é muito interessante, se ela escreveu sobre uma coisa que ela conhece, e ela tá exatamente. lá, né? E ela tinha uma figura, Carolina, né, Tom? Que relata uma figura, assim, muito brava, muito... Ela era muito rigorosa. Rigorosa, Mas, assim, a Carolina o tempo todo queria ser artista. Ir para televisão, cantar nas rádios, enfim. E aí teve muito uma situação, né, com relação à peça, porque ela queria ser representada na peça, até o convencimento. Eu acho que foi o Amir Haddad que chegou a convencer, o próprio Edir Lima, que escreveu a peça, adaptou, para que ela, então, deixasse a Ruth, que era uma atriz que vinha de uma carreira extraordinária, tinha vindo dos Estados Unidos, né? A Ruth era muito querida e conhecida na época, né? E a Ruth passou por isso também. Fez um laboratório tão... Foi na favela do Canindé? Não foi só. Ela dormiu no próprio barraco da Carolina, vestiu a roupa da Carolina e foi para a rua foi também, às 4 horas da manhã, catar papel como Carolina. E ela falou que era tão engraçado que as pessoas olhavam para ela, né? E aí achavam que era Carolina. E aí ela começou a ter consciência do que a Carolina tinha sofrido como catadora de papel. Que ela dizia que ela parava em um lugar e as pessoas diziam, não, isso aqui é meu ponto. Não pode parar aqui. Nossa. E ela dizia, caramba, isso aqui tem toda uma política também. Então ela começou a ter ideia e aí ela falou que conseguiu fazer melhor o papel como Carolina a partir desse laboratório que ela fez. E ela fez na televisão também. Ruth? Na TV No Caso Verdade. No Caso Verdade. Sim. Eu acho que Carolina, depois ela se tornou um objeto exótico, assim, né? Naquela sociedade que ela mudou, né? Imagina, ela saiu da favela, foi morar numa casa de alvenaria e ela começou a circular num ambiente que não era o dela, né? E aquela convivência teve atritos, né? E ela também começou a consumir daquela própria elite ali, do que se servia ali. Então, eu acho que já na segunda edição do outro livro dela, a Carolina, na Casa de Alvenaria, ela perdeu o interesse. Né? Isso fala muito dessa sociedade também, dessa sociedade, né? É um choque muito grande. É um choque muito grande. 2 semanas antes de lançar o livro, ela foi assinar o contrato. Ela veio a pé da favela para assinar o contrato, porque ela não tinha dinheiro para o bonde. Ela e os filhos. Né? Eu conto aqui um pouco no livro. E aí você vendia papel a 1 cruzeiro, nos anos 50, né, por ali. Era 1 cruzeiro o quilo do papel. Já nos anos 60 e pouco, passou a 2 cruzeiros o quilo do papel. Então ela precisava mais ou menos de 10 a 12 cruzeiros para comprar pão. Nossa.
Então você imagina... E isso era cotidiano, né? Cotidiano. Quer dizer, se chovesse, não catava papel, você não comia. Então essa pessoa depois compra uma casa de 1,5 milhão de cruzeiros. Isso, ela lança em agosto, em novembro, ao período, compra uma casa de 1,5 milhão de cruzeiros. Né? Ela não tinha dinheiro para comprar pão, E ela de passa a repente... comprar vestido de 18 mil, 30 mil, 40 mil cruzeiros. Queria comprar vestido no Denner, por exemplo. Frequenta Os melhores restaurantes. o Fasano de São Paulo, onde ela ia tomar chá. Ela tira fotos com Pelé, enfim, essa sociedade toda de escritores, de artistas, Jorge Amado, todos querem estar perto da Carolina. A Carolina é um fenômeno de venda. Ela ficou em best-seller, na lista de vendidos, por exemplo, de agosto, 1 ano e pouco na lista de mais vendidos. Até janeiro de 61, em primeiro lugar. Depois ela foi variando, segundo, terceiro, Mas voltava para o sempre lá, primeiro. E best-seller em 11 países. E Então, aí a gente... é um fenômeno. É um fenômeno. É um fenômeno. E aí, infelizmente, isso dura pouco. Dura pouco. Ela volta a empobrecer, ela volta a catar papel e ela falece em 1977 no seu sítio, em Quando eu penso Parelheiros, no interior de São Paulo. Carolina morrer de uma crise de asma, né? Eu fico pensando quanta coisa talvez Carolina ainda quisesse falar, né? Que estava, Ela tinha bronquite, né? Então, sabe, assim, pensando Mas no... é interessante esse seu pensamento, É, né? porque eu fico pensando, Carolina morrer de uma crise de asma, né? mas está aí no livro, você viu, né? Mas asma é que a gente mata tem... muito. Hã? Asma Sim. mata muito. É que a gente não conhece. Tem um outro livro também que é muito interessante que eu só queria mostrar, que é uma história de quadrinhos com a vida de Carolina, né? E eu acho que a gente consegue aqui com esse programa despertar a curiosidade. Teríamos muito ainda para falar dessa importante figura brasileira, escritora, né? Uma pessoa que venceu, apesar de todo mundo não querendo que ela vencesse, mas que ainda há muito a se descobrir, a se falar. Tem um momento que ela fala assim, por mais que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Então, isso é E é uma excelente forma de terminar o programa. Ninguém e vai agradecer a presença de vocês. Obrigada. Né? E, sobretudo, agradecer também o fato de que vocês são atores que mantêm o nome de Carolina no lugar que ele merece. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você, Renato. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.